Pascoais, um dos primeiros poetas que de facto me interessou, já quando eu era adolescente, depois da Pessoa. Desculpa, não é isto. Não vou fazer boxe, não vou entrar aqui no conflito de poéticas, mas esta é uma leitura de um livro triste e que de algum modo nos revela um Pascoais plural, isto é, na minha ótica. Bom, no início da década de 1920, Pascoais encontra-se num período de grande criatividade, marcada pela síntese do pensamento e de poesia que ele tem publicado. Memórias de sombras e horas, tanto em verso como em prosa, as quais se cristalizaram num livro. Vai lá. Nesse contexto, obras anteriores do poeta, como As Sombras, Senhor da Noite e, em particular, a prosa de Verbo Escuro, tornam-se relevantes para a genealogia de Bailado, que é publicado pela primeira vez em 1921. E onde esta temática, noturna, depressiva, é depurada e ao mesmo tempo que, no meu entender, Pascoais transcende ideias poéticas e filosóficas anteriores. É com uma breve confissão sobre a alteridade e identidade e o sentido da vida humana que se inicia Bailado. Citando Pascoais. Deixei falar de mim neste livro. Falei dos outros, afinal. Mas quem somos nós, senhores? Um homem é todas as coisas que ele viu e todas as pessoas que passaram por ele nesta vida. O eu existencial, o ser, segundo Pascoais, é aqui constituído por todos os outros seres humanos, imagens e memórias, presentes e passados, e com quem o sujeito conviveu e teima em conviver, e que, direta e indiretamente, por ele passaram ao longo da vida. Pascoais tem, nesta altura, 54 anos, sensivelmente. Nesse sentido, Bailado é um livro sobre fantasmas, que a mente coreografa e recria. No mundo fantasmático e agitado, cito Pascoais, a vida é um bailado de sombras. Todas estas entidades insubstanciais são os outros, vivos ou mortos, presentes ou ausentes, físicos ou ficcionais, e dançam. Um bailado que por vezes é exuberante de vida, mas que acaba sendo, sobretudo, triste e macabro. Pascoais propõe ao leitor que idealiza participar nesta dança, num lugar marcada pelo silêncio e pela introspecção. Obra em prosa, singular no cânone pascolino, entre o aforístico, o fragmento literário e a confissão semi-autobiográfica, Bailado desenvolve uma coreografia temática e estilística única na literatura e poesia do seu período. Esta prosa é marcada por um tempo triste, sobretudo triste, um ritmo de emoções amorosas, melancólicas, acompanhadas por vezes por platónicas harmonias celestes. Nota-se, sente-se e observa-se nesta intricada e alegórica dança de imagens, horas e vestígios da passagem humana, quase sempre uma desacreditação existencial do presente e do futuro, pois tudo em Bailado se afigura como passado, como perdido materialmente, como se a existência, em particular, o que resulta do contacto com os outros, fosse necessário para a construção do ser pascualino. Tanto o narrador, até certo ponto profissional e autobiográfico, como as personagens que vai recriando, embora sem lhes dar a voz, ligam-se a um passado-presente, sempre cada vez mais distante. Não admira por isso que o eu acabe por duvidar da sua própria existência. Citando Pascoais, há horas em que existo, mas quase sempre duvido de mim mesmo. A felicidade, ou mesmo a verdade, parecem problemáticas num contexto marcado pela efemeridade e onde os momentos de felicidade são vistos como cristalizações estáticas, passo o plenário,
no devir de uma existência humana. Citando Pascoais, há criaturas felizes que ficam a ser para sempre a hora do seu noivado. Uma ideia complementar aparece quando Pascoais afirma que o homem é feito de água, o constante devir da sua existência, e de fogo, a fatuidade dos momentos mais intensos da sua existência. Citando Pascoais, a água e fogo são a substância do nosso corpo. A carne é água, o sangue é fogo, o esqueleto é pedra. E a alma? Névoa e fogo. Poderíamos aqui acrescentar um diálogo subtil, entre outros possíveis, com a heteronomia pessoal. Mas eu não queria entrar aqui no boxe, porque no livro do Sossego lê-se, entre muitos outros aforismos, tudo é nós e nós somos tudo. Assim como ver aqui uma antecipação do que Jorge Luís Borges escreve sobre a sua relação com a literatura, sobre todos os livros que li. Bailado é, com efeito, sobre todos os livros e suas personagens as quais leu e sobre todas as pessoas que conheceu, em particular no microcosmos da cidade de Amarante e da Serra do Marão. Escreve o poeta no prólogo: sou todas as coisas e todas as criaturas. Por isso, Bailado expõe, citando novamente Pascoais, coisas e pessoas que o tempo espectralizou na minha lembrança, amei-as, assimilei-as, numas distintas sombras. Há este e aquele vulto que se destaca no meio de uma turba indecisa, depois mergulha na mesma onda sentimental que me leva para os braços do abismo. Eu e as minhas lembranças vamos todos na onda, e elas agarram-se a mim para que eu as salve, a mim que vou também na onda. Vamos abraçar-nos uns aos outros desesperadamente como náufragos. Fim de citação. O poeta explorará e dará sentido ao longo do Bailado a este turbilhão, a esta gigantesca onda emocional que também o arrasta entre o absurdo e a procura de sentido que culmina no abismo. Narrativa labiríntica da memória, Bailado é construído por um discurso fragmentado e eufemístico de análise do eu dos outros que povoam sombras, pedras, horas e pegadas. Uma relação dialogante universal, ora biófila, viver é nascer a toda a hora, ora sobretudo necrófila. O homem nasce e morre várias vezes, desde que sai do berço até que entra no túmulo. Entre a natureza, o marão e a arte, a poesia, a literatura, sobretudo, a dança e o bailador não se distinguem no Bailado de Pascoais. Perguntou num dos seus poemas William Butler Yeats, o poeta irlandês, "Can we know the dancer from the dance?" Poderemos distinguir o dançarino da dança? A resposta é naturalmente não. Mas se é impossível separar Pascoais do seu Bailado, sabemos que ambos almejam ao mesmo fim: a eternidade, que é o sepulcro em que repousam as horas mortas. Pese embora as trevas que circundam esta eternidade, ela também revela por breves momentos a sua dimensão solar e platónica. As horas, citando Pascoais, as horas varam em volta do Sol e todas as horas são a mesma hora, com aspectos diferentes. Esta hora chama-se eternidade. A dança, enquanto dura, poderá acontecer entre a loucura e a razão, pois, citando Pascoais, os dois são poetas absolutos. Ou entre a sinceridade e o fingimento, ou entre o rosto e o monstro das inúmeras visagens. Espero que não seja a pessoa que seja a ser citado, o monstro das inúmeras visagens. Ao tempo presente que a valoriza, Pascoais chama também a hora. O seu contraponto é a pegada que define quem a faz e quem a vive. Citando Pascoais, vê das horas andantes que deixam a sua pegada na poeira e a sua imagem no ar. Fim de citação. Tudo, segundo Pascoais, é feito de horas. Citando Pascoais, o mar é a eternidade, a onda é a hora. Fim de citação. A seleção de horas no tempo e face ao tempo constitui o ser humano, a sua personalidade. Citando Pascoais, sim, nós somos a hora ou as horas que nos ferem e nos absorvem o sangue, a carne
e adquirem a nossa figura sobre o tempo. Por isso, a hora é sempre a nossa hora. Com maior rigor, o ser pascualino resulta do cruzamento paradoxal dos tempos da hora e do passado, podendo um homem ser definido como, citando Pascoais, uma boca sem dentes, que há de nascer uma boca sem dentes que caíram, e, entre duas bocas desdentadas, dois traços de marfim sangrento de desejos triturados. Eis aí o homem e toda a sua biografia. Fim de citação. Através da sua redução à hora, Pascoais parece ter aqui uma percepção crua e dura da fragilidade humana. Notável é, por outro lado, um discurso de Bailado, de diálogo com poetas de língua portuguesa, mas também de outros, universais em particular, não sei se premeditado, por Pascoais, com poetas e pensadores românticos de língua inglesa como Wordsworth e Emerson, ou com o alemão Novalis, por exemplo. Sentimos esses vasos comunicantes conscientes, ou não, com Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, com Walt Whitman, via Emerson e Pessoa, ou Camilo Castelo Branco e Álvaro do Carvalhal, enfim, um autor gótico português algo esquecido. Estes últimos na exploração da tradição do terror gótico, Pascoais é, com efeito, o poeta da noite, do neorromantismo gótico, de continuidade, distante do tempo e algo anacrónica de Novalis ou de Edgar Allan Poe. Sem esquecer um outro escritor das sombras, também algo esquecido hoje em dia, seu contemporâneo colaborador, Raul Brandão. Alguns lares diurnos lembram-nos de Whitman, Emerson, ou mesmo o jovem Antero. E é com esta inclusão contrastiva de elementos diurnos e noturnos no diálogo entre o eu e o outro que se inicia assim o bailado temático e estilístico da escrita, da memória e do pensamento nesta obra. O diálogo dinâmico, coreografado entre o autor e o seu leitor. Nesta dimensão singular de Pascoais, os conceitos de dança e de bailado adquirem forma concreta, visualizável, ao mesmo tempo permanecendo conceitos puramente mentais, metapoéticos e abstratos. Pascoais é, com efeito, também o bailarino, e confesso, da ina obra. O seu coreógrafo, e o seu coreógrafo poético-literário, ao mesmo tempo que convida o leitor para entrar na dança. Ou melhor, para o que subjaz à metáfora, símbolo central do livro, o bailado. E à medida que a dança avança, cada vez mais o eu fala da sua efemeridade física, de ser feito de sombras e horas, procurando repartir essa experiência de efemeridade com o seu leitor ideal. Ambos, leitor e autor, tornam-se cúmplices da experiência do inferno, simultaneamente procurando a sua transcendência. Por fim, o bailado parece transformar-se num combate entre luz, aqui sim é combate, entre luz e trevas, onde estas últimas acabam por ganhar. Citando Pascoais, o homem no seu fantasma é o fantasma que o seduz e terroriza, a sedução do medo, o abismo a chamar por nós. Fim de citação. Desculpa, isto é um bocadinho empolgante e tenebroso. Do ponto de vista formal, Bailado surge-nos como um livro-texto, narrativa poética formada por um conjunto de textos de extensão variável, fragmentos, histórias e epigramas que Pascoais uniu e articulou, de modo a criar um texto com traços confessionais, filosóficos e poéticos que o inserem na tradição da poesia filosófica portuguesa. Isto é, desde Camões até ele próprio, Pascoais e Pessoa, pelo menos. Dir-se-ia que a quantidade de formas literárias e poéticas que formam esta escrita, tornando-a apelativa, são também o motivo do seu aparente esquecimento, para afundar no abismo e turbilhão do que o poeta também nos fala. O que surpreende talvez mais à partida em Bailado é o uso feito da prosa como veículo de uma escrita a um tempo poética e filosófica, autobiográfica e ficcional. A paisagem, o Marão, Portugal, enquadra o próprio corpo de Pascoais, o qual realiza em Bailado uma importante reflexão sobre o seu próprio corpo na articulação com o lugar e com a escrita poética, a qual é também por vezes descarnada em Bailado, se me é permitida a metáfora, à semelhança do próprio corpo do poeta, feito de carne e vísceras,
as sombras, e de ossos, a pedra. É uma estranha crença, e uma estranha crença no absurdo, cheia de sentido, emerge, que se afirma contra o pensamento estereotipado, citando pelos quais o sonho é carne, que é um cadáver, um sonho já sonhado, um pano que se desfaz, um hábito a cair de farrapos, uma nudez que aparece, um espectro. Tudo isto é absurdo, porque é verdadeiro, e temos que acreditar no absurdo, ó velhotes ingênuos da razão, ó testas com rugas, ó narizes com óculos, ó pobres abstratos de farpela comida e miolos secos, rasgai a lógica, quebrai o compasso, deixai a velhice e o ridículo, cómicos mochos da ciência, pousados solenemente sobre a cátedra. Fim de citação. Esta reflexão metafísica a reflexão metafísica e a escrita poética, semi-autobiográfica, também pronunciam o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, num diálogo indireto com este, como se fossem dois volumes de um tratado mais amplo dedicado ao estoicismo e ao pessimismo. Talvez ainda mais do que o poeta anglo-irlandês Yeats, pelos quais é um escritor que tem tanto de romântico, em particular do romantismo noturno mais radical, como realista e mesmo modernista. O bailado é constituído por 6 partes que glosam o mesmo assunto, apresentando segundo diferentes perspectivas. O prólogo, tendo os nomes dessas secções, prólogo, sombra e pedra, pegadas, as horas, e a ponte e o epílogo. Cada uma destas partes desenvolve a mesma ideia de dança universal, de ligação entre todos os seres vivos e mortos, sensíveis e inteligíveis, materiais e imateriais, numa dança entre presenças fugazes e ausências. Estas 6 secções também não deixam de lembrar os vários movimentos de uma composição musical. Contudo, esta música, para bailado, acaba por se tornar no próprio bailado. Entre o prólogo e o epílogo, a ponte é o lugar, a ponte aqui de Amarante, é o lugar onde se passa do sensível para o inteligível. Nela recaem pegadas, as marcas da passagem do tempo, passam horas, que são gente, e sombras, que a pedra reflete. Contudo, esta ponte é também a concreta e vetusta ponte Amarante, como disse, e toda a gente que por lá passou, a risonha Maria com o seu Manel, e depois a solitária e velha Maria, a gótica viscondesa de Tardinhate e a sua criada, a velha Francisca. Ou ainda, citando a mim próprio, desculpem, a menina que tinha por hábito ler poesia em voz alta no cemitério para os mortos. Sem esquecer o Sr. Antunes, do violão metal, ou a velha Elvira dos feitiços. Passam pela ponte também Dante, Cervantes, Shakespeare e Camilo, com as suas personagens, e deixando as suas pegadas, pois, citando as quais, o homem vive na sua pessoa, preso à terra, vive ainda no seu espectro, o doido peregrino da Via Láctea. Já hoje se falou aqui da Via Láctea, mas continuando. Citando Pascoais, a vida é um bailado de sombras, a arte é outro bailado com outros pares que dançam em volta de Deus. O bailado, enquanto arte, é sagrado para Pascoais, próximo de Deus, mas também transcendência do espírito e da matéria, pois, citando Pascoais, o sonho é carne agasalhando a alma friorenta, melindrosa, nascida em outros climas. Fim de citação. Será então bailado uma dança macabra, com laivos românticos, como os de, por exemplo, da composição A Morte e a Donzela, de Schubert? Sim e não. Eugênio de Andrade escreveu um dia estranhar a ausência do motivo da música em Teixeira de Pascoais. O certo é que Bailado, não sendo um livro diretamente sobre a dança ou sobre a música, é um texto sobre a filosofia e a poética da dança, talvez a forma mais arcaica que nós conhecemos de arte, e que, por outro lado, marca a transitoriedade da vida. A música, tal como o verso de Pascoais, está nos ritmos e na prosódia do discurso. A temática e a imagética desta obra engendram a ilusão de uma música predominantemente triste, que por vezes quase tem um requiem. O ideal, citando Pascoais, o ideal da nuvem é o rochedo,
O Verbo quis ser carne. Para quê? Para existir. Contudo, o poeta confessa-se face à morte como se estivesse dentro da caverna de Platão e incapaz de sair dela. Citando Pascoais, o homem e o seu fantasma, o penedo e a sua sombra, só vejo sombras e a sombra de Deus. Fim de citação. E para concluir, desculpem, eu não gosto de ler muito depressa, mas tudo é de certo demasiado fugaz e efêmero no bailado de Pascoais. Embora muito também tenha ficado, agora, por dizer, acerca desta obra. A morte, para o poeta do Marão, será sempre um prelúdio para mais vida, pensamento e arte, sendo que é no presente onde a vida se transforma em morte e a morte em vida. É, pois, e por último, bailado, uma forma de dança do intelecto com uma existência individual. Em 1918, Ezra Pound definiu 3 modos ou dimensões de poesia: a melopeia, associada à prosódia, a fenopeia, associada à energética, e a logopeia, associada ao intelecto, ou à dança do intelecto entre palavras. Sem dúvida que em bailado predomina esta última categoria, espécie de cúpula de um discurso poético que os ritmos prosódicos, ou do corpo, e energéticos, ou da memória, suportam e dão origem, embora, como adverte Pascoais, no fim do seu bailado, e lembrando o poeta francês do final da Idade Média, por mais que rias e graceies, caro leitor e amigo, lá no fundo, bem no fundo, és a tristeza, o medo, a morte, uma sombra tecida por todos os fantasmas. Obrigado.